Bom, como é que vocês estão? Principalmente Renata e Ju Pimenta, como foram as vendas? Tá tudo certo? Eu tô vendo que vocês estão ativas. Estamos. Quer dizer, ela não sei, ontem eu fiz uma comprona de novo. Ela fez, A galera tá. ela também tá. Como que tá sendo vender? Tá fácil? Tá querendo feedback? Ah, tá assim, né? A galera tá começando a conhecer os produtos, daí o pessoal vai, conhece um, daí quer conhecer outros também. Aí conversa com pessoas que já consumiram outro produto e elas falam bem, elas querem comprar também, então e assim vai indo. Tá meio que circulando na mesma turminha, só que eles mesmos querendo descobrir tudo, Outros produtos. enfim, precisando mostrar para mais gente, mas tá corrida. É. Compreendo. E você, Ju? Pode abrir esse microfone aí. Então, eu não tive tempo nenhum de fazer venda. Eu mostrei só para minha equipe eu sou professora, né? Uhum. Para minha equipe mesmo, que nós somos em 4, 5 comigo. Uhum. Eu só mostrei para essas pessoas e vendi. Tá ótimo. Aí não deu tempo ainda de mostrar para o resto da escola. Ah, não tem problema. Era mais para saber se vocês estavam com dúvida, alguma coisa assim, se tá sendo tranquilo, mas aí conforme vocês estiverem tendo dúvidas e tal, vocês vão mandando pra gente, tá? Ó, hoje o que eu tenho para falar para vocês é sobre a saboaria. Eu vou explicar um pouco da parte química para poder explicar sobre processos, tá? Mas como eu vou estar apresentando a tela, eu não vou ver vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, abre o microfone e fala comigo, tá bom? Então, vai lá, vou começar. Tá tudo ok? Alguém fala ok para mim? Ok. Beleza. Ok. Eu vou falar um pouco, então, sobre a saboaria artesanal e natural, né? Que é o que a gente faz aqui na Coco Verde, que é um pouco diferente da saboaria industrial. Eu vou explicar o porquê. Quimicamente falando, é a mesma coisa. A diferença é o ponto que ele está sólido, né? Então, é só se ele é sólido ou líquido em temperatura ambiente. No caso, a gente usa manteigas e óleos vegetais apenas. A base cáustica, a gente varia. Então, se a gente quer um sabão líquido, a gente usa uma base cáustica. Se a gente quer um sabão em barra, a gente usa outra base cáustica. E se a gente quer um cremoso, a gente mistura os dois. A base cáustica aqui, que a gente usa para fazer os sabonetes em barra, é a soda cáustica. Mas ela não é nociva porque ela reage com ácido graxo e na equação aqui não sobra nenhuma parte nociva para o nosso corpo. O que vai sobrar é o sabão, que é a parte limpante, e a glicerina, que é a parte umectante, a parte que protege a nossa pele, né? A gente faz um controle que é feito pela medição do pH. Quando a gente tem a soda livre, então se ela não reagiu em toda a parte com o ácido graxo, o pH fica muito alto, né? Então fica um pH bem básico, bem alto. O pH dos nossos sabonetes, de um sabonete artesanal, na verdade, ele fica entre 9 e 10, que não é o pH da nossa pele. Mas esse é a medida, essa é como que fala? Eu sei se tem soda livre ou não, fazendo essa medição do pH. E a gente faz mais do que uma, na verdade, para conferir mesmo se está tudo ok. Bom, então, eu estava falando que a gente faz as medições para saber se tem base cáustica livre ou não, que é o que vai ser nocivo para a nossa pele, que vai machucar a gente, né? Então, com a medida do pH que eu consigo fazer isso. Quando a gente está fazendo o sabão, quando acontece a reação, a gente tem sabão e glicerina, né? Na saboaria artesanal, a gente não consegue separar, porque para separar a glicerina do sabão, precisa de uma destilação fracionada de um processo químico industrial, com solvente, enfim, um monte de parada, que a gente não tem aqui.
e que é um benefício para a gente que usa o sabonete, porque a glicerina, junto com o sabão, faz um sabão equilibrado para a nossa pele. Porque se a gente limpa muito, a gente tem uma camada de gordura na pele, né? Conforme a gente tira, mais a nossa pele produz. Então, por isso sempre precisa ter uma camada que deixa a pele equilibrada, né? Essa camada de gordura, ela faz a água que tem na nossa pele, no nosso corpo, se manter dentro do nosso corpo. Por isso que ela é super importante. E a glicerina ajuda nessa manutenção da camada de gordura natural. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de saponificação que a gente faz. A gente tem 2 tipos de saponificação. A saponificação a frio, que é popularmente chamado de cold, sabonetes cold, ela acontece de forma natural. Então, a gente homogeneiza a matéria-prima, né, nas proporções certas, mistura e envasa, e ela demora mais ou menos 3 dias para acontecer, né, 72 horas. A cura dos sabonetes que são feitos pelo método a frio, ele acontece numa média de 30 dias. Na saponificação a quente, que a gente acelera ela pelo calor, então eu faço ou pelo banho-maria ou direto no fogo, né? Depende de como eu quero fazer esse sabão. A saponificação de 72 horas, ela acontece em meia hora. E a cura, como já tem uma perda de água por essa ação do calor, a cura de 30 dias passa para 10 ou 15 dias. Isso não é uma regra, varia também de acordo com o tempo que a gente está. Por exemplo, se está chovendo muito, a cura vai aumentar um pouco, porque o meu sabão ele não vai ficar mais seco. E a cura também é importante porque faz o meu sabonete ficar mais duradouro, né? Então, ele perdeu a quantidade de água que ele deveria perder, e aí ele tá, ao invés dele derreter na saboneteira em uma semana, ele vai durar de 15 a 20 dias, né? Depende de quantos banhos, enfim, uma média, né? O meu sabonete acho que dura até mais do que isso, o que eu uso pessoalmente, né? Eu não sei quanto tempo ele ficou curando, mas a gente segue essa regra, porque normalmente eu pego umas rebarbas, e por isso que eu não sei se ele tá certo ou não, gente. Mas os que a gente vende, os que vocês usam, são esses que seguem a regra de cura de 10 a 15 dias no hot e de 30 dias no cold. O sabonete cold, ele não pode ser usado depois que a gente informa, né? Acho que eu vou mostrar um vídeo para vocês. Depois que a gente informa, não consigo usar o sabonete cold porque ainda tem soda livre. A reação de saponificação ainda está acontecendo nesses 3 dias. Então, se eu for usar, a chance de ter alguma soda e pode me machucar minha pele é muito maior no cold do que no hot. O hot eu faço a saponificação, eu já meço o pH e eu sei se ele está seguro ou não. Se ele não tiver, eu preciso cozinhar ele um pouco mais, continuo acelerando o processo. E aí, depois dele pronto, que eu informo. Vou mostrar um videozinho para vocês, deixa eu ver. Isso. Aqui eu ia falar para vocês as diferenças. Desculpa. Na Coco Verde, a gente faz os sabonetes a frio, a gente só faz no formato em barra. E agora eu vou mostrar o vídeo para vocês. Esse vídeo eu estava fazendo Noite Estrelada. Eu tirei o som porque eu estava conversando com a minha mãe. Isso que eu estava pondo é o óleo essencial. Ali já está a mistura dos óleos com a base, né, com a soda cáustica. E aí eu vou mexendo até que ele fique num traço, que é a textura certa. Dependendo quando a gente vai fazer sabonetes mais coloridos, como o Noite Estrelada, por exemplo, eu preciso que ele seja uma textura menos densa. Essa parte que a gente estava misturando as cores, né? Depois eu vou mostrar as fotos e aí eu explico mais ou menos para vocês como que funcionam as cores.
Esses corantes que a gente usa são óxidos, né? São minerais. Esse é um pó dourado. Gabi, quando você fala que você usou minerais para dar cor, eles não alteram o pH? Não. Do sabão? Então, amiga, ele não muda o pH. A gente consegue mensurar isso, mas na verdade ele não muda em nada, ele não altera em nada nem a textura, nem o pH. Ele só dá cor mesmo. São seguros e são certificados pelo Ecoset, todos os minerais que a gente usa. E algumas das cores não são feitas por minerais, são outros corantes. Por exemplo, essa barra a gente usou um óxido de ferro vermelho, um óxido de ferro preto, e eu não lembro o que é o branco, acho que é óxido, eu não lembro, enfim. Mas o pH desse foi testado e esse daqui foi o inverno que a gente fez o ano passado. Não lembro se ele se chamava inverno, acho que chamava outra coisa. Esse aqui é um outro, ó, a gente usou outro corante aqui. Eu usei o óxido de ferro vermelho, o verde eu usei a espirulina, e aí ele ficou nessa diferença de cor. E a outra parte é o branco. Esse aqui é o nosso sabonete cítrico, ele é feito no método Cold. E uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é no formato externo dele. Tá vendo que ele é bem lisinho? No vídeo, na hora que a gente estava fazendo, eu não sei se vocês notaram, mas ele é líquido mesmo. Na hora que a gente invasa, ele fica do formato da forma. E aí a gente vai ver o hot, a diferença que eu tentei colocar isso na foto, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas vamos lá. Esse sabonete é o sabonete que a gente estava fazendo no vídeo, é o Noite Estrelado. Ele tem 2 tons de azul e o branco com um dourado que a gente foi informando naquela forminha redonda, né? Os sabonetes sazonais, agora a gente tem feito nesse formato menorzinho. O hot, a gente consegue fazer ele tanto em barra quanto líquido. O nosso sabonete líquido de capim-limão e de lavanda, ele é feito pelo processo do hot. Vou mostrar para vocês a produção e, se vocês quiserem, eu volto no outro vídeo para ver a diferença da textura dos dois. Ó, essa é uma das últimas partes, já tô com a massa na textura certa, e o que eu estava adicionando era a manteiga de cupuaçu, que ela é adicionada no final do processo mesmo. Ó, esse é um sabonete que foi feito pelo método Hot, é o amêndoa e lavanda. Tá vendo que tem umas nervuras, assim, uma textura mais rústica? Vocês conseguem ver? Interajam comigo, por favor. Sim, eu consigo perceber. Essa é a textura que ele fica já pronto. Depois de saponificado, ele fica assim no bowl, e aí essa massa que a gente informa, bem diferente do líquido do outro vídeo. E aqui ele informado, ele fica bem crespinho, né? Bem com uma textura bem mais áspera do que o cold. Ó, vou voltar lá no cold para vocês verem de novo. Bem lisinho. Bom, então, dos sabonetes em barra, a gente precisa, quando a gente vai fazer ele formular, a gente precisa levar em consideração algumas características, né? Então, eu preciso levar em consideração a quantidade de espuma que ele faz, como que ele limpa, né? Se ele limpa muito, se ele limpa pouco, se ele hidrata, se ele fica cremoso e quão duro ele fica. A dureza influencia na durabilidade da minha barra. Além da cura, eu preciso ver quais óleos me trazem essa propriedade. Todas essas características, elas vêm dos óleos vegetais. Então, eu preciso fazer uma barra que tenha todas essas funções, todas essas características presentes para ser um produto sensorialmente e funcionalmente bom para o meu cliente, para quem usa, né? Rapidamente, posso falar por exemplo, a cremosidade é dada sempre pelo óleo de rícino, é um óleo que que ele é único na saboaria, porque não tem nenhum, o ácido graxo ricinoleico, ele é único no óleo de rícino, a gente não tem nenhuma outra equivalência. Por exemplo, para fazer espuma, eu tenho vários óleos que me trazem
essa propriedade, mas a cremosidade ela só é dada pelo óleo de rícino. Então, em todos os nossos sabões tem uma porcentagem de óleo de rícino. A hidratação ela pode variar, pode ser tanto pelo azeite de oliva, pode ser a manteiga de cupuaçu, pode ser, enfim, várias gorduras, né? A limpeza e a espuma, geralmente elas vêm associadas e, no nosso caso, elas são dadas pelo óleo de coco, tem uma limpeza profunda, mas sem agredir a nossa pele, né? E a dureza, ela é trazida também pelo óleo de, pelo óleo de palma. Aqui eu coloquei 2 exemplos, tem 2 sabões que são bem, não sei se opostos, né, porque os 2 são sabão, então eles têm parte limpante e parte umectante, mas o sensorial deles é muito diferente. Um sabão de coco que a gente usa, desses que a gente está acostumado mesmo do supermercado, quando ele é feito com 100% óleo de coco, ele tem uma espuma considerável, faz bastante espuma, ele é duro e não é muito cremoso e nem muito, e um pouco, deixa a pele um pouco áspera. Completamente oposto do sabonete de oliva. O sabonete de 100% oliva é um sabonete conhecido, mundialmente famoso, é um dos sabonetes mais antigos que a gente tem, da Europa, que tem registro, né? O Savon de Marcel, não se fala francês, mas enfim, é um sabão 100% oliva, e ele era feito, tem uma história lá que ele era feito com a cinza, que, enfim, é um sabão que é muito limpante, eu devaneiei, gente, desculpa. É um sabão que ele é menos limpante do que o de coco, mas ele é muito umectante, então ele hidrata muito a nossa pele. É um sabão que é usado desde sempre e provavelmente para sempre, porque quem tem pele ressecada acha esse sabonete perfeito. Então, é um sabão que dura bem menos tempo do que o de coco, porque a dureza dele é bem menor, porque o óleo de oliva traz menos dureza do que o óleo de coco. Não sei se eu estou conseguindo explicar muito para vocês, mas se eu estiver muito vagando, vocês me avisem, por favor. Bom, nos nossos sabões da Coco Verde, todos eles, 100% dos nossos sabonetes, são produzidos, cortados e embalados manualmente. Quem faz isso somos nós, eu, Kátia e minha mãe. A gente produz, corta ele com o cortador. Se vocês nunca viram eu cortando, tem um vídeo no Instagram, que eu fiz uma live cortando sabonete, mas eu posso mandar alguns vídeos para vocês. Embalando, eu não sei se temos vídeos, mas eu posso gravar e dividir com vocês, para vocês também divulgarem, né? Em média, eles têm 100 gramas a unidade, com exceção dos sazonais que a gente tem feito nessa forma redonda, e eles pesam 60 gramas. As nossas embalagens são em celofane vegetal biodegradável, ele demora uma média de 180 dias para se degradar no ambiente, ele pode ser colocado tanto na composteira quanto no lixo comum, que ele vai virar terra de novo. Além disso, os sabonetes que são em barra de 100 gramas, eles vão com uma faixa de papel reciclado, que pode ser descartada no lixo reciclável também. Todos os nossos sabonetes podem ser usados em todas as partes externas do nosso corpo. Cabelo, rosto, mão, corpo, parte íntima, enfim. Se vocês tiverem alguma cliente que busque, por exemplo, sabonetes faciais, a gente não tem essa distinção porque todos os sabonetes funcionam para todas as partes do corpo. Para ser usado no cabelo, tem uma ressalva que, como ele não tem o pH próximo da nossa pele, precisa de um ajuste no pH quando a gente usa, mais esse pessoalzinho natureba, assim, que gosta de usar. Mas eu posso passar posso dividir com vocês como proceder para quem quiser usar o sabonete como shampoo. Bom, da nossa linha regular, os sabonetes que são feitos pelo método Hot são esses 4. Cada um deles tem uma especificidade, né? Então, o nosso sabonete amêndoa e lavanda, além daqueles óleos que eu falei para vocês anteriormente, que tem um pouco do azeite de oliva, tem um pouco de óleo de coco, tem um pouco de óleo de rícino, e esse aqui tem um acréscimo de óleo de amêndoas,
e óleo essencial de lavanda. Então, ele é regenerador, é bom para quem tem pele seca e pele madura, porque o óleo de amêndoa ajuda a manter a hidratação dessa pele ou um acréscimo de hidratação. O pequi com capim-limão também tem, além daqueles óleos, tem o óleo de pequi e na verdade, aqui não é só óleo essencial de capim-limão, é uma mistura de óleos essenciais. As propriedades deles são anti-inflamatórias, tanto o pequi quanto o capim-limão aqui tem essa propriedade anti-inflamatória, e eles são regulador da oleosidade. É legal para quem quer tomar banho todos os dias, para quem gosta de lavar o rosto, tem uma pele mista, uma pele um pouco oleosa, e para pele acnéica também funciona. O nosso sabonete de camomila, ele é feito com um extrato de camomila, que eu faço no óleo de girassol, e ele tem propriedade anti-inflamatória e calmante. E esse é o único produto da nossa linha que não tem óleos essenciais. E por que isso? Porque bebês menores de 1 ano e mães lactantes e alérgicos, muito alérgicos, não podem usar óleos essenciais, independente da concentração. Então, pensando nessas pessoas, eu fiz a gente fez esse sabonete. Ele é bastante usado por pessoas alérgicas e também no uso pós-depilatório. Não sei se vocês conhecem pessoas que passam gilete para tirar o pelo. Ele ajuda bastante na irritação da pele nesse momento que sempre fica aquelas bolinhas vermelhas, né? Então, é um sabonete bem legal para esse grupo de pessoas. O Maixang, ele também é antifúngico e anti-inflamatório. O acréscimo de óleo aqui dele é do óleo de andiroba. Ele é um pouco repelente, mas no sabonete a gente não leva em consideração essa função. Ele também ajuda bastante a regular a oleosidade, e por conta dos óleos essenciais aqui, ele fica antifúngico, anti-inflamatório e regulador da oleosidade. Ele é ótimo para você tomar banho todos os dias. O óleo de andiroba é tudo. Aqui estão a carinha deles, né? O de camomila, ele vai com matinho, porque ele é feito com extrato e eu não separo a planta do óleo. Então, ele vai bem natural. O corante que a gente usa no pequi com capim-limão é espirulina. O nome do lavanda é argila rosa. E no Maixang é cúrcuma. Tá parecendo que o Maixang e o pequi com capim-limão são da mesma cor, né? Mas acho que vocês já viram que ele não é. Só quando o pequi com capim-limão descora. Gabi? Oi. E quando faz o sabão no método hot, quando você coloca o óleo essencial, ele não evapora, não perde por estar aquecido? Então, quando a gente coloca no vídeo lá do Code, a gente coloca o óleo essencial antes, né? Quando a gente vai fazer o hot, eu faço toda essa saponificação, aí depois, quando ele já está no pH certo, que eu sei que ele já terminou o processo de saponificação todo, aí eu adiciono esses óleos que eu estava falando para vocês, os óleos vegetais, com o fogo desligado, incorporo ele na massa e depois eu adiciono os óleos essenciais. Então, ele já está com uma temperatura mais baixa. Cada óleo essencial tem uma temperatura que evapora, né? Então, a gente tenta abaixar o máximo que conseguir, em torno de 60 ou 70 graus, que nessa temperatura menos óleos essenciais evaporam. Então, uma parte sempre evapora, normal, porque o óleo essencial é muito volátil, mas na hora que a gente está incorporando, já é depois da saponificação, então ele tem menos perda do que o Code, no fim das contas, porque ele é acrescido depois, né, no final. E o do Code a gente não consegue colocar no final, tem que ser sempre antes, porque senão eu não consigo incorporar depois que a barra está sólida. Aqui eu grifei, esses são os Codes, desculpa, e aí as especificidades deles são as seguintes. Aqui eu consigo uma maior propriedade do meu óleo essencial. Então, o cítrico tem uma mistura de óleo essencial que ele é antifúngico, anti-inflamatório. E por que eu pus regulador da oleosidade grifado, né? Porque ele não todos os sabonetes, os nossos sabonetes não são
adstringentes a ponto de remover toda a camada de gordura da nossa pele. Então, eu prefiro usar as palavras regulador da oleosidade para a gente conseguir ter mais consciência tanto do nosso corpo quanto do que a gente consome, né? Ele ajuda a regular a oleosidade. Então, se a pessoa tem, se a pele é muito oleosa, enfim, ele ajuda a regular, e se a pele é muito seca, ele também me ajuda a subir esse nível de óleo saudável. O Floral é um outro sabonete da nossa linha também, e nele a gente coloca os óleos de lavandim e laranja, se não me engano. Ele é muito regenerador, bastante por conta dos óleos essenciais, e ótimo também para banhos para o corpo, né? Mais do que para o rosto, eu acho. E aqui estão a carinha deles. Esses dois a gente usa os corantes que são minerais. Toda a cor e o cheiro e a composição dos codes eu tenho que pensar antes de fazer ele, antes de informar ele, né? Então ele tem que estar todo pronto já na hora que eu estou colocando na forma. O Hot, eu faço um processo, depois eu adiciono os óleos vegetais e os óleos essenciais, depois eu informo, né? Um processo um pouco mais longo. Agora eu vou falar sobre os sabonetes líquidos, que tem a ver um pouco com essa parte dos sólidos, mas nem tanto. Eu não achei vídeo sobre isso. Quando eu achar, eu mando para vocês, tá? Que eu acho que eu não fiz. Então, como eu estava falando, a gente tem algumas características que vêm dos óleos vegetais, mas aqui a gente não leva em consideração a dureza, porque eu quero um sabonete cremoso, né? A minha base aqui é cremosa. Então, eu levo em consideração a espuma, a limpeza, a hidratação e a cremosidade dele quando a gente está usando. E aí, com isso, eu vejo quais óleos vegetais eu vou usar para que eles me tragam esse conjunto de características de forma equilibrada, né? A gente tem as duas versões do nosso sabonete líquido. A base deles é a mesma, né? Ele é feito com óleo de coco, azeite de oliva e óleo de rícino, os dois. E o que muda neles são o óleo essencial que é acrescido depois dele pronto. Então, cheirinho de lavanda ou cheirinho de capim-limão. Essa versão aqui da foto é a versão luxo, é o frasco de 200 ml mais a válvula. O refil, ele vem só o frasco com uma tampa lacre. Na verdade, todos eles têm a tampa lacre, mas é que vai, né, um tem a válvula, outro não. O sabonete líquido também pode ser usado em todas as partes externas do nosso corpo, inclusive no cabelo. Mas ele segue a mesma linha do outro, que precisa de um cuidado mais específico. É muito legal para idoso com pele... Idoso já tem a pele mais fina, né? E geralmente eles têm alguns machucados, às vezes bate um pouquinho, e o sabonete líquido de lavanda ajuda muito, é de fácil utilização. Então, se vocês tiverem algum foco nesse público, é um bom produto para ser trabalhado. Bom, então eles vêm os nossos frascos têm 200 gramas de produto, é uma embalagem de vidro na cor âmbar, que também ajuda a conservar o produto por mais tempo. E aí, a última parte da nossa aula agora é o sabão líquido. As características que a gente gosta de ter no sabão é que ele seja muito limpante, porque essa é a função de um sabão, de lavar roupa e louça. Ele precisa fazer espuma, porque, querendo ou não, o nosso sensorial está condicionado a achar que quem faz espuma limpa. Então, nesse caso, quem traz toda tanto a limpeza quanto a espuma é o óleo de coco palmiste, no nosso sabão líquido, né? E aqui a gente tem um acréscimo de óleo de girassol, para que a nossa mão não fique completamente ressecada e dura depois que a gente lava a louça. Então, é um misto de óleo de coco com óleo de girassol, que faz a gente ter uma limpeza muito profunda, mas sem ressecar a nossa pele quando a gente está em contato com o sabão. E aqui no sabão líquido a gente não leva em consideração nem a cremosidade nem a dureza, porque a função que eu quero, a maior função que eu quero é que ele tenha a limpeza, e como ele é líquido, ele não tem dureza. E eles vêm nessa frasco PET âmbar, que também ajuda a conservar o produto.
com as tampas lacre, e se vocês quiserem, aqui em Jundiaí, a gente recolhe as embalagens, e se vocês quiserem fazer isso na região de vocês, também é possível, a gente faz esse retorno mais acumulado, vamos dizer assim. Bom, aqui é como a gente usa o sabão líquido, né? Ele pode ser usado tanto para lavar louça quanto para lavar roupa, e se ele for diluído, ele também funciona como multiuso. Esse litro rende mais ou menos 20 máquinas de 8 quilos, que é uma máquina de lavar roupa média que a gente tem hoje em dia, né? Para lavar louça, na lavagem manual mesmo, eu nunca utilizei ele em máquina de lavar louça, eu acho que ele não funciona, não recomendo o uso, mesmo por falta de teste, porque eu acho que os sabões que vão na máquina, eles têm uma composição diferente. Se ele for diluído na proporção uma parte de sabão para 10 de água, você consegue usar ele como um multiuso natural também, para limpar qualquer tipo de superfície. Ele tem uma limpeza bem considerável, vamos dizer assim, tecido, tanto para tecido com bastante sujidade, funciona muito bem. Dá para deixar de molho, enfim, lava o que a gente está acostumado normal a fazer com sabão, né? E ele é ótimo ele é muito hipoalergênico, né? Então ele é ótimo para quem é alérgico, para lavar roupa de bebê. E aí eu não sei. Se for usado por essas pessoas mais alérgicas, eu não recomendo o uso do amaciante, e pode ser substituído por outras coisas, ou nem precisa usar. A roupa não fica dura. E ele tem óleo essencial de lima-limão, que dá um cheirinho cítrico. E aqui a última pergunta minha para vocês agora, depois que eu terminei de falar tudo, então, qual que é a diferença entre o sabonete líquido e o sabão líquido, já que os dois são feitos da mesma forma? É o óleo essencial? É o óleo vegetal, é a composição dele, né? Então, o sabonete líquido, ele tem cremosidade e tem mais hidratação, né, do que o sabão líquido, por conta da composição dos óleos vegetais. Então, as minhas características são trazidas através dos óleos vegetais. No sabão líquido, eu uso mais o óleo de coco, que traz muita limpeza, porque eu quero que ele funcione para limpar. E no sabonete líquido, eu quero que ele deixe a minha mão macia e limpa, então eu misturo com outro tipo de óleo vegetal. É isso, gente. Eu não sei se eu falei muito rápido, até que não, né? Vocês têm alguma dúvida? Foi ótimo, Gabi. Obrigada. Eu gostei bastante. Eu sou bem curiosa, sim, fuço bastante, né? Mas você foi bem didática. Obrigada. Aprendi coisas que eu não sabia. Legal. Esse é o intuito, para ajudar, porque eu acho que quando a gente consegue... Por que eu estou fazendo isso, né? Porque eu quero que vocês entendam como a gente faz e não só como argumento de venda, né? Porque, assim, por que a gente tem que escolher um sabonete... Por que a gente escolhe um sabonete feito artesanalmente e não um sabonete industrial? Então, acho que com toda essa informação que eu trouxe para vocês, agora a gente consegue responder mais fácil essa pergunta, né? Mais alguma coisa? Não sei, vocês têm dúvidas, querem... Conversem comigo, por favor. Eu fui tirando minhas dúvidas ao longo da aula. Deixa eu te perguntar uma coisa. Entre o cold e o hot, para a gente, na pele, qual é a diferença? Tem algum... Olha, é gosto. Porque, assim, quando eu estou fazendo, eu consigo fazer... quando eu estou fazendo hot, eu consigo fazer uma composição de óleos diferente da do cold. Eu consigo acrescentar mais óleo, consigo usar óleos, por exemplo, óleos essenciais que são mais voláteis ainda, eu consigo usar no hot. No cold, a gente tem eu gosto de fazer o cold porque ele tem uma aparência muito diferente, uma aparência mais refinada, né? Ele é lisinho, mas eu acho que na pele não tem muita diferença não, Ju. Eu acho que é mais o gosto da pessoa, de quem tá usando, sabe? Tem algumas pessoas que sempre só compram cold. Entendi.
E tem algumas pessoas, os hots normalmente eu indico para quem precisa de maior hidratação, que eu consigo acrescentar uma quantidade de gordura a mais no final, e que eu garanto, porque né, eu estou fazendo, que ele tem essa disponibilidade de hidratação extra, que também acontece no cold por conta dos cálculos que eu faço, e ele sobe uma porcentagem de gordura para manter a nossa pele hidratada. Então, é meio que gosto. Entendi. Tem algumas saborias que fazem só sabonete cold, que quase não trabalha com hot. Eu não sei se vocês viram que a Ju escreveu no chat, que ela faz uma técnica que chama Melt and Pour. Essa técnica, eu vou explicar para vocês o que ela é. Vem uma barra de sabão pronto. Quando a gente fala que a gente faz o sabão do zero, significa o quê? Que eu pego o óleo e misturo com a soda. Então eu faço a seleção de óleo vegetal, misturo com a soda e daí ela vai dar sabão e glicerina. Eu faço isso aqui, quando a gente faz os nossos sabonetes. Essa técnica Melt and Pour significa o quê? Ela compra uma base de sabão pronta. Então a indústria faz o processo de saponificação e vende o sabão sem cheiro e sem nada. Daí quem dá a cor, o cheiro e a característica para esse sabão é a pessoa que está fazendo o sabão. Então ela derrete, ela melt porque ela derrete e ela acrescenta as propriedades que ela quer. A saboeira, quis dizer. Nesse método Melt and Pour, a gente consegue ter a gente consegue especificar o sabonete, né? Não sei, gente, perdi a palavra. Deixar ele mais específico, vamos dizer assim, até certo ponto. Quando a gente faz ele do zero, eu consigo características que eu não consigo nessa outra técnica, né? Justamente porque a composição básica de um e de outro são diferentes. Essa daqui eu consigo alterar, na que eu faço, eu altero tudo, altero a composição do óleo, então eu consigo ver se eu quero ele mais duro, se eu quero ele mais cremoso, se eu quero ele mais espumante. Quando a gente faz a base pronta, eu não consigo escolher essas coisas, elas já vêm pré-determinadas para mim. O que eu consigo escolher é o cheiro, a cor e o formato que ele vai ter. Então, são duas coisas bem, bem distintas, né? E enquanto a gente fala de saboaria natural, eu não consigo ter um sabonete natural feito com base pronta. Se ele é vendido dessa forma, ele é um sabonete meio natural. Me desculpa se eu falei de uma maneira muito técnica que não deu para entender, mas é que é uma parte que não tem muito como fugir, né? Eu tive que explicar para vocês para trazer o conhecimento realmente para vocês conseguirem distinguir um produto que é feito industrialmente, quais são as características e quais são os benefícios que ele traz para a gente, e um produto que é feito artesanalmente, de forma natural, quais são os benefícios e quais são as qualidades que ele traz para a gente, né? O que eu mostrei para vocês aqui são as coisas que a gente usa na Coco Verde. Na indústria, como eu falei, é de uma forma completamente diferente, né? Eles fazem esse mesmo processo que eu faço de saponificação, a indústria faz. Mas aí eles pegam e separam a glicerina da parte limpante. E aí o que é vendido para a gente é o sabão, basicamente o sabão puro, quase sem glicerina, porque a glicerina na indústria cosmética tem um valor muito alto e é usado por basicamente todos os outros cosméticos, vai glicerina. Então, na indústria, eles fazem essa separação de uma forma química e que o produto final para limpar a nossa pele não é um produto tão agradável assim, mesmo tanto sensorialmente quanto quimicamente falando, né? Significa que todos os sabonetes artesanais e naturais vão ser bons? Não garanto, porque eu garanto o processo do meu que eu faço, que eu sei que eu meço o pH e que eu sei qual é a base e quais são as características exatas que eles vão ter. Agora, quando a gente está falando de um processo feito por outra pessoa, né? Se a gente ler a composição, já dá uma ideia do que a gente vai ter na nossa mão. E se a gente perguntar sobre o processo, a gente consegue saber se a pessoa está fazendo uma coisa de acordo com
com os nossos valores ou não, né? Com o que a gente quer para a gente usar ou para vender. Eu não sei se a gente vai... Eu gostaria que vocês viessem aqui um dia para ver como funciona, não sei se aqui em algum outro lugar, para mostrar para vocês como é feito, e eu espero que essas nossas reuniões estejam realmente servindo para mostrar um pouco disso para vocês. Acho que era isso que eu tinha para falar, gente. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Quantas você quiser. Esse óleo que você usa, tipo, por exemplo, óleo de coco. É o óleo de coco, aquele óleo de coco do mercado mesmo? E o azeite é o azeite do mercado também? Sim. Lógico que você vai comprar ele em grande quantidade, né? Você não vai comprar um galo. O azeite a gente compra de galão de 5 litros. Mas é um azeite que dá para você pôr na salada e comer. É o azeite extra virgem normal que a gente come. E o óleo de coco, o azeite é o extra virgem. Por que eu compro extra virgem? Porque é o azeite extra virgem é o azeite que é prensado a frio. Uma forma da gente saber se o óleo é de boa procedência é saber como ele foi feito. Se ele foi feito por prensagem a frio, como é o azeite extra virgem, como é o óleo de coco, ele tem uma qualidade que mantém todos os nutrientes, as propriedades do óleo que a gente quer que ele tenha. Agora, se foi um óleo que passou por um processo de refino, ele perde parte dessas propriedades e não é assim tão útil na indústria cosmética, vamos dizer assim. Ele é um óleo que vai virar sabão, mas ele não vai ter tantas propriedades quanto outros óleos que são prensados a frio. Como a gente usa eles direto na pele, parte deles passa pela reação com a soda, parte deles não. Parte deles vai crua e reage realmente com o nosso tecido. Então, é por isso que a gente usa os óleos que são todos, podem ser chamados de extra virgem ou prensados a frio. O óleo de coco, a gente usa o óleo de coco palmiste, que é o dendê, né, uma sementinha assim. Eu tenho um vídeo que saiu no Instagram, que eu vou pedir para o meu pai mandar para vocês. Eu falo um pouquinho sobre os óleos, mas todos os que a gente usa aqui são prensados a frio. A gente não usa óleo refinado. Óleo refinado é o óleo que a gente usa na cozinha, sabe? Tipo, de soja, sim, mas aí eu compro um balde de 15 quilos, não aquele vidrinho, mas é exatamente o mesmo, ele só é envasado de outra forma, é o mesmo óleo. Os outros óleos, acho que são os de girassol, de amêndoas, também todos são prensados a frio, são feitos da mesma forma que o azeite. Você já viu como que funciona uma prensa dessa? É tipo um moinho grandão, assim, um negócio que roda. Eu já vi, de azeitona, eles pegam as azeitonas, né? E aí, é exatamente assim que é feito os óleos que a gente usa. A maioria deles são sementes, né? Então, por exemplo, esse óleo de coco são uns coquinhos assim. Então, vai nessa prensa aí, esmaga, sai o óleo cru virgem. Extra virgem, né? Enfim, qualquer semente que você colocar lá. Outro dia eu vi até um negócio de fazer óleo em casa. Era uma máquina de café, assim, você colocava a semente e saía um dispenser com uns olhinhos, assim. É lógico que não tem... Não é viável, né? Não é. Mas se você for fazer o sabonete do zero, é isso. Plantar a planta, pegar... Exatamente. É isso, pessoal. Muito obrigada. Ju, obrigada por ter participado, mesmo estando ocupada. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Valeu, gente. Boa tarde.